E nessa oportunidade a gente pensar um pouco mais sobre as lições de Jesus. O tempo passa, mas as lições do Mestre, elas se encontram atualizadas. O homem tem um anseio profundo dessas informações, ou melhor, desses ensinamentos. Ele pode ser um ateu, ele pode nadar nas águas diversas da filosofia, mas essas ideias, no contorno que a ciência possa apresentar com nomenclatura diferente, faz falta ao interior da criatura humana. Era um dia muito interessante. Após as suas primeiras pregações à beira do lago, uma turba enorme de Corazim, Magdala, Dalmanuta, se dirigia a Cafarnaum, as ruas repletas de homens, mulheres e crianças, o buscavam. Mas, sobretudo, os seguidores do Cristo, os seus apóstolos. Logo ali, se via Felipe, a sua casa, com criaturas que traziam marcas de dores superlativas, a fim de que ele pudesse curá-la, devolver a saúde. A casa de Pedro, mais um grupo de homens, de indivíduos, de pessoas ali se acotovelavam para ouvir as lições de Jesus e dele solicitar solidariedade para as aflições que lhe marcavam a vida. Naquela tarde, ou naquela manhã, melhor dizendo, naquela manhã, um grupo de infortunados da sorte, daqueles que estavam sendo flagelados por sofrimento inenarrável, busca a casa palaciana de Mateus, o coletor de impostos, para que ele pudesse falar, para que ele pudesse conversar e explicar sobre o Evangelho de Jesus. Porque eles desejavam servir ao Mestre, dedicar a sua vida ao bem, mas queriam esclarecimento sobre a sua palavra, a sua mensagem. É recebido o Levi, Mateus, que olha aquelas criaturas, aqueles pedidos, aqueles sofredores, num grupo imenso. E ele se dirige a três que conheciam mais intimamente. Eles perguntam: Levi, tu podes trazer para nós a informação acerca do Evangelho, das notícias, da mensagem, dos ensinamentos de Jesus? Porque nós queremos tarefar com ele. Ele olha aquelas três criaturas que se destacam e diz assim: por certo, o Evangelho é para todos. Jesus traz informações da lei de Deus para todos. No entanto,
A criatura necessita de fibra, de coragem, de persistência, determinadas condições. Conclui ele. E logo indaga: o que poderá você, Lisandro, aleijado como és, fazer em favor da boa nova? E tu, Águida, que a família o abandonou ao peso de acusações doídas. E você, Paulo, em meio a tantos conflitos, o que poderá produzir? O que poderá realizar? Os homens, aquelas criaturas portadoras de agonias substanciais que traziam na alma, que ouviram Jesus falar à beira do lago. Ele falou que vinha para os sofredores, ele falou que vinha para os aflitos, ele falou que vinha para as dores do mundo. Como agora? Como agora? Aquele que o acompanha, aquele que o diz servir, saiu do microfone. Mas eu grito, né? Aí o povo escuta. Então, como saem cabisbaixo, pensando e refletindo que eles não podiam realizar nada ou alguma coisa diante daqueles apontamentos ácidos. Mas eles lembraram de Jesus. Jesus era diferente. As reminiscências em relação aos conceitos emitidos pelo Cristo voltou ao seu cérebro. Mas, naquela tarde, ele vai falar no monte. André se dirige para a casa de Pedro. E lá na casa de Pedro encontra Jesus, João e Tiago. E estabelece uma conversação e fala da experiência que ele tivera naquela manhã. Dizendo que o que poderia a Boa Nova, como construir o reino de Deus na terra, uma sociedade nova, com aleijados, indigentes, sofredores. Jesus disse: escuta e reflete. Ele, André, logo se lembra dos pescadores, que eram homens humildes, simples. Mas aí ele volta e diz: mas os amigos que seguem a ti, Jesus, os pescadores, são homens desassombrados, corajosos. Mas esses que eu me refiro não têm condição para gerar uma estrutura diferente na sociedade, nos corações humanos. Jesus olha para ele e diz assim, né? O Evangelho, sobretudo, depende dos desafortunados da sorte, daqueles que são rejeitados pela sociedade. É nesse terreno fértil que vai germinar a planta do Evangelho. Porque muitas vezes, meu filho, os sons do mundo não produzem muitas coisas. Naquela tarde, ele irá pregar. E ali, naquele lugar, naquele altiplano, se encontram mulheres, crianças,
enfermos, pessoas que traziam feridas no corpo. E ansiavam por ouvido, porque a tua voz é diferente. A sua voz, ela apenas não fala, ela apenas não diz, mas parece um medicamento poderoso que sara feridas, que desfaz enfermidades e doenças. Então, o sol lança seus raios de luz no entardecer, o vento sopra, apaguei. De repente, surge Jesus e começa a falar, e começa a dizer uma voz encantadora, como nenhum ouvido humano já escutou. Bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A nossa temática de hoje. Bem-aventurados aqueles que, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, e Jesus fala. As criaturas vão se enchendo de entusiasmo. Aquelas ideias traçadas do pessimismo se desfaz. Ele fala do futuro, e o futuro para aquele que caminha no bem, um futuro de paz e de harmonia. Ele esclarece aqueles corações. Era noite, já era noite. Quando ele encerra a sua fala, e André observa que Levi observa que aqueles 3 indivíduos infelizes que buscaram as orientações em sua casa descem abraçar. Seu olhar é vigoroso, seu olhar é entusiasta, é feliz. Ali ele toma uma resolução. Na manhã seguinte, ele abre a sua casa a todos aqueles que estiveram ouvindo o sermão da montanha. Para, nós diríamos, um café, para um lanche, e as criaturas chegam. Quando Lissandro adentra, Jesus está à mesa, Mateus se levanta e dá um abraço verdadeiro, um abraço amoroso, profundamente amoroso. É isso que Jesus faz, ele altera os nossos sentimentos, ele altera as nossas atitudes desde que deixemos. Então, o Senhor não se cala. O Senhor se aproxima de Mateus e diz: bem-aventurado é tu, Mateus, porque bem-aventurado é aquele que ouve e compreende a palavra de Deus. E eu direi, de minha vez, na idade profética, já avançada de meus neurônios, que bem-aventurado também é aquele que lê, Sérgio, e compreende a palavra de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, um adendo: eu sou movido à água, preciso do combustível. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, está lá: bem-aventurados pobres de espírito. E o que são pobres de espírito? Analisa os benfeitores espirituais.
Pobre de espírito, segundo alguns, seria aquelas pessoas carentes de saber, de cultura. Mas não é isso a que Jesus se refere. Jesus se refere a pobres de espírito, é justamente aos humildes, a essa virtude extraordinária, que aqui em Maricá é abundante, sobretudo nas casas espíritas. E lá em Araruama, né, Leandro? É escasso. Pobre de espírito. E Jesus fala de uma coisa que o reino dos céus, isso é muito grave. Jesus dos benfeitores, isso é muito grave. Ele diz que só vai adentrar no reino dos céus aquele que tiver simplicidade de coração e humildade, simples de coração e humilde de espírito. Olha que coisa extraordinária. Muitas vezes o indivíduo ele tem uma cultura, ele se acha acima das pessoas. Não, eu não posso, eu tenho que me relacionar com pessoas do meu nível. A vaidade é tanta que determinados espíritas têm, mas não os espíritas de Maricá. É aquela coisa que o indivíduo chega na casa espírita, ele lê alguns livros, aí vai atender uma pessoa de pouca cultura. Meu Deus, aquele verbo rebuscado, é hebdomadária, eu não sei o que mais. A pessoa, meu Deus, o que é isso? Aquela coisa que ninguém entende, parece uma nova doença que vai fazer hebdomadária. Não, nossas atividades são hebdomadárias. Minha nossa senhora. E sabe que a pessoa tem pouca cultura. A vaidade dos cientistas, querido. Leon Denis vai dizer no seu extraordinário No Invisível que Helmholtz, um grande cientista de sua época, e fala o seu Barabé, ele disse aos seus pares: nem que eu visse, eu constatasse por meus sentidos, e que a Sociedade Psíquica de Londres, através dos seus integrantes, afirmasse que a telepatia é um fato, eu não acreditaria, porque isso é impossível. Porque essas criaturas, os seus conhecimentos estão acima de qualquer coisa. Jean-Martin Charcot, um estudioso, um psiquista, um cientista, analisou a jovem médium. Se você não para eu pago o lanche se você acertar. A jovem Alcina, que ele catalogou como histérica, e era médium extraordinário, produziu inúmeros fenômenos, a tal ponto que ele chama a sociedade, os estudiosos da universidade, pesquisadores da época, para um momento com a Alcina. E a Alcina usa de xenologia. E Allan Kardec, o que é xenologia? A mediunidade poliglota. Fala e escreve em várias línguas. Faz demonstrações da realidade espiritual para aqueles cientistas, para aqueles ateus da época. E no final ele diz assim: silenciemos contra isso. Isso não é para a gente pesquisar, apenas trouxe para que os senhores analisassem, apenas soubessem. E diante deste saber, como muitos outros cientistas deixaram de confirmar a imortalidade da alma. Mas outros, como William Crookes, a maior inteligência do seu tempo, analisando a médium por
pôde também um tratado científico apresentar à sociedade. A morte não existe. A vida continua depois do túmulo. Então, muitas vezes o saber em nós é um saber de vaidade. É um saber que achamos que somos mais do que as outras pessoas. E no Evangelho segundo o Espiritismo há um fato muito interessante. Permita os senhores eu ler um trechinho, né, que é intitulado Uma Realeza Terrestre. Então as pessoas dizem assim, os espíritas sempre dizem, quando eu desencarnar eu vou para nosso lar. Eu vou para nosso lar, eu vou para regiões de luz. Sonho de consumo. No entanto, às vezes vão para regiões de paz, outras vezes não. Nós vamos analisar essas questões interessantes. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha, pura rainha. Entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requer na terra, para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda celeste prática, a benevolência para com todos. Vejamos, meus queridos amigos, uma rainha, e ela chega, quer o seu trono, ela quer o seu castelo, ela quer que se receba com honrarias, mas não fez por onde. Não quer dizer que os ricos, as pessoas que se enriqueceram corretamente e que na sua vida têm uma vida de ética, de atuação em favor do bem, obviamente que eles terão as regiões de paz quando eles encarnam. Mas aqueles outros que desperdiçaram a oportunidade, nós estamos aqui, nós, ouvindo isso toda semana. Maricá não está nessa configuração. Maricá é aquela coisa extraordinária. Então, meus queridos amigos, a gente acha que já está com passaporte para o reino celestial. A gente acha isso. Empresário. Que muitas vezes tem as suas empresas, as suas indústrias, mas são verdadeiros carrascos. Não respeitam o empregado. Tratam com desprezo, com vinagre, com azedume, com palavras azedas. Em casa, não desce. A esposa não recebe carinho, os filhos não atenção. E muitas vezes são agarrados pelos vícios alcoólicos, porque não encontra uma palavra que escute, alguém que ouça, alguém que doe amor.
Então nós achamos que vamos ter os céus de mãos vazias, que nós vamos ter os céus que a gente não constrói, bastando vir no grupo espírita, Luz e Caridade. Aqui os companheiros já têm o bilhete. Fulano, equívoco nosso. Uma senhora, no livro Nosso Lar, era senhora de engenho. E ela, quando desencarna, mergulha nas regiões de dor do mundo espiritual. E certo tempo foi resgatada nesta colônia, no sistema de enfermaria, e há um diálogo dela. Cadê o ambiente de conforto que o padre fulano de tal, o pároco fulano de tal, disse que eu teria? Eu pagava o dízimo. Nada, nenhuma crítica em relação a qualquer agremiação religiosa. Nada disso. No entanto, por certo, eu cometi algumas falhas, alguns errinhos, porque quando um escravo fugia, eu mandava buscá-lo. Então, tinha que dar um corretivo para servir de exemplo para os outros. E muitas vezes, coitado, eles vinham a desencarnar sobre a dor da chibata, do açoite, que lhe arrebentava as carnes e fazia sangrar. Então, nós não teremos céus que a gente não constrói. Não teremos. Na questão 1000 de O Livro dos Espíritos dirá as vozes do bem. O mal se corrige com o bem. E o tempo? O tempo que está diante de nós. Então, meus queridos amigos, o processo de realizar, ele está entre o erro e o acerto. E muitas vezes a gente se condena porque a gente escorregou. Eu nunca na minha vida eu culpei meus pais, sabe? Porque lá em casa tinha uma psicóloga, certo? E ela ficava na parede. Uma era hastes de galho de jamelão. As outras eram de goiaba. O jamelão quebrava. Mas a de goiaba era igual uma borracha. Aquilo, Sérgio, quando pegava nas nossas pernas, atingia até o corpo mental. Era um negócio danado. Mas eles aprenderam daquela maneira. Né? A educação dos filhos era daquela maneira. Não se pode, a lei de Deus, vir a responsabilizá-lo dessa toalha. E era interessante. Depois que a gente levava aquelas varadas nas pernas, mamãe lá no fundo falava assim: vem em casa, tu comer esse bolo de fubá que eu preparei para você. Porque tinha amor no coração, querido. Tinha amor na alma. Fazia aquilo como um critério de educação que eles aprenderam assim, não tinha outro. Nós dois, nós sabemos diferente. Então, na educação que a gente está orientando as nossas crianças, muitas vezes a gente erra, mas com o objetivo de acertar. É isso, querido. Não tem nada de culpa, não tem nada disso. Então, não, seus filhos, estão lá, suas crianças, mexendo direto no computador. Parece que já nasce. Eu tenho uma neta, tem 3 netas, mas tem uma de 1 ano e 9 meses. A menina
ficar enfurnado naquilo a toda hora, a todo instante, a todo momento. Tem que ter responsabilidade. Não é verdade? Porque senão, daqui a pouco está nos gabinetes psicólogos. Aí a gente não dá regra. Aí, os efeitos da buceta, nossa, evidentemente. Sabe o que pode, o que não pode? Tem crianças, meus amigos, isso vai no shopping center, aí diz assim, eu quero essa boneca, mas isso não acontece aqui em Maricá. Aí, eu quero aquela boneca, aí de amanhã você não posso. Ela grita, ela chora, ela bate no vidro da droga, mas eu fui pego no braço, vai lá, e bom. Aí a criança diz, agora sim. Esperta, criança do século XXI, gente. Criança do século XXI. Sabe? E a gente não dá regra. O que eu fiz, Deus? Mas se eu eduquei e amanhã se desviou, o problema não é seu, é dela. Você fez o que pôde. Se amanhã tomou o rumo errado, o problema é todo de Deus. Médium, por exemplo. Na casa espírita, vou falar de médio, eu tenho que beber uma água. Mas aqui é Maricá, o bairro do Flamengo. A gente acha que o médium é um camarada perfeito. A gente acha isso, que ele não erra. Que o médium não pode, né, Sérgio? Errar, se equivocar. O bom médium, está lá em o livro dos médios, ele se engana. E nós temos aí. Bons médios se enganam. E aí a gente desce para o indivíduo uma crítica cruel. A análise crítica das obras é preciso ser feita. No entanto, o engano, se o espírito enganou o médium, quer dizer que ele esteja obsediado. O bom médium pode ser enganado. Mas ele tem que reconhecer isso. E tem um que foi fora de série. Esse ainda não tem irmão. Não tem. Você foi fazer, entendeu? Fazer medicina espírita. Não tem igual a Chico Xavier. Não tem. Não tem. Por enquanto ele é único. Quando errou na federação, uma captação equivocada, lá no Consolador, ele botou lá, todo mundo vê, acabou. Mas ele pode se enganar, ele não é perfeito, ele não tem. Olha que coisa fabulosa. Então vamos lá. Ih, rapaz, está com a olha, peraí, como é que pode meia-noite? Dá para ele fazer? Maristela, meia-noite, dá para a gente continuar? A presidente lá da casa, filha da presidente lá? Ô, dona Bernadette, dá para ir meia-noite, filha? Não dá, não, porque os que vão embora eu não vou saber falar nada. Não. Então vamos aqui, deixa eu ler um negócio com vocês. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem um detalhe incrível. Mas não é esquecido em Maricá. Olha que coisa! Está vendo? Bem pouco, esse negócio em Maricá é por minha conta, gente. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois se este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas para ocultar as sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Está lá
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o orgulho e a humildade. A gente só sabe ser humilde quando a situação se apresentar. Aqui é fácil ser humilde aqui dentro, né? Você pode ficar sentado comigo. Você falando para mim. É fácil estar aqui, entendeu? A vibração de Maristela, de sério. Entendeu? Estela fora, o bicho pega, né? Então, querido, a gente só vai saber se a gente viu um instante disso. Aqui é fácil. Né? Aqui é muito tranquilo. Né? Peixotinho, vocês conheceram Peixotinho? Já ouviram falar? Peixotinho é uma figura extraordinária. Sua casa. Você imagina? Ninguém faz isso hoje, evidente, com uma série disso. Mas na sua casa, quem batia na sua casa não saía sem um prato de comida. Não saía sem um prato de comida. E se precisasse, ficava na sua casa. Se era enfermo, com ele cuidando. Você não precisa abrir a sua casa mais. E nas ruas da cidade? A dor grita nas ruas da cidade. O egoísmo impera em nossa sociedade. No estado do Rio de Janeiro. Que calamidade isso aí. 5 governadores presos. Por quê? O egoísmo, que é o contrário da humildade, dominou essas criaturas. Um caso de repercussão nacional foi resolvido agora. Mas não é o problema de Marielle. E as anônimas Marielles? Os anônimos João? A corrupção adentra na sociedade, no sistema, que é produto do egoísmo, onde essas pessoas estão sugando. Mas quem são os responsáveis? Somos nós que colocamos essa criatura lá. Né? Somos nós, não tem para onde correr. Quer mudar? Muda-se a concepção. Aí muda o interior das pessoas. As ruas estão repletas de moradores. Pessoas, aí eu digo que assim é vagabundo. Não. Moradores de rua, pessoas com dramas enormes. Ah, mas eu ajudei 3 vezes, ele é viciado em droga, é viciado em dependente químico, ele é alcoólatra. Sim, querido, tem as recidivas, recaídas. Pessoas passam fome, não tem aonde deitar, não tem o que suprir. Sensibiliza não é para você salvar o mundo, não, é para você ir lá e dar uma manta, um cobertor, você dá um prato de comida. Qual é o céu que tu quer? Qual é o céu? Nós estamos ouvindo isso. Bom, o que nós fazemos? Não, estou lá na casa dele, passe e vamos, estou orando. Querido, a gente acha que o mundo de regeneração vai ser construído você só orando pela casa espírita? Se você não tiver uma participação na oficina do mundo, aonde você atua, você é bom empregado, você é bom patrão, você é bom pai. Não estou falando de pessoas perfeitas, porque nenhum de nós é, mas é um esforço de desencadear isto para melhorar, porque senão não vai. O seu bairro, a sua cidade. Faz um trabalho sobre suicídio 45 em 45 segundos, ou seja, uma pessoa se suicida no planeta, que isso é uma catástrofe. 45 segundos, isso é uma catástrofe. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim para todos nós, amigão. Fica ligado, pessoal. Não precisa
precisa. E as pessoas batam a tua porta para pedir ajuda. Porque você já sabe aonde está. Tem que ter humildade para ir na rua. Tem que ter humildade para o seu nome. Cristina precisa ter humildade para ir na rua. E ela, fulano, está dando comida aos pobres, coisa. Porque tem gente que tem vaidade, pô. Vai falar com eles, vai conversar com eles. É isso, meus queridos. Marta Nietiwi, uma mulher comum. Na Birmânia, largavam as pessoas com HIV nas ruas para desencarnar. Ela foi lá, Sérgio, e começou a trazer aquelas pessoas para um albergue, aonde cuidava, acolhia, ajudava. Você não precisa fazer isso. Faz aquilo que você pode. Uma jovem saindo agora no Fantástico. Quem assistiu o Fantástico naquele dia viu. Foi para o Congo. Né? Uma jovem comum, igual a gente. Comum. Foi lá para cuidar daquele povo que morre, que não tem água potável, não tem nada, não tem educação. Você quer dizer o que? Uma tragédia? Eu sou profissional de educação. Essa é a minha profissão. E professor não vai com brau, Cristiano. Professor não vai com brau, gente. Não. Pelo amor de Deus. Tem professor aqui? Ó, professor não vai com brau. Não pode ir com brau, professor. Pelo amor do profeta. E também não. Professor não pode ter. Gente, que tragédia no nosso Brasil. Agora tem um dor de renal. Você sabe o que é o renal? 56%, quase 57% das crianças foram analfabetas. E se não foram alfabetizadas inadequadamente, quer dizer, não sabem ler e escrever. Fora as pessoas do nem trabalha, nem estuda. Fora os analfabetos funcionais. E as casas espíritas, meu irmão. Minha querida presidente, muitas vezes ficam vazias, vários dias na semana. Não pode ter ali, queridos, em nome do amor, em nome do construir, em nome do fazer, em nome do ajudar, em nome da lei de Deus, uma classe de alfabetização ajudando essas criaturas. Não é isso? Questão 700, eu grito pra caramba, né? 780 de O Livro dos Espíritos, eu acho que é essa a questão. Se não for, depois eu converso aí com o Sérgio, passa para vocês. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. Mas veja bem, você vai ajudar essas crianças. Isso é ter compreensão, sensibilidade, amor ao próximo, para ser carinhoso, solidário e ter humildade. Os seus filhos têm, mas os filhos da pobreza não têm, estão aí, a míngua. Você já imaginou 56% desse clima? Um espaço para a alfabetização, para o seu para que eles tenham conhecimento e possam, no amanhã, quando for, não sei como será, desenvolver capacidades, cidadanias, éticas. Isso é espiritualidade. Isto é se preocupar com o outro. É isso que você veja bem que quando André Luiz ele chega em nosso lar e começa já no equilíbrio, conversar com as pessoas e dizer assim, eu quero o privilégio da terra,
quero ser médico. É meio difícil ser médico, não é assim. Ele começou fazendo o quê? Limpando o chão da enfermaria. Druso, no livro Ação e Reação, é o instrutor da Mansão da Paz. Começou como pai de oleiro, depois nos grupos de limpeza, depois como enfermeiro, depois como professor, ele ensinava lá. E aí veio ser coordenador, diretor daquela instituição. Às vezes na casa espírita, isso não é aqui, isso é lá em Araguá. O pessoal quer ser diretor, coordenador, pessoal, sou o quê? Sou coordenador. Muita qualidade. Às vezes o indivíduo pega uma coordenação para o indivíduo incorporou o negócio. Mas não incorporou o negócio, não, agora está matando. Não, gente, mas peraí, irmão, que isso? Ué, o respeito, o amor, lembra da casa do caminho. Eu sei que às vezes tem que falar com uma certa decisão, uma certa energia, mas com amor. Ajude a diretoria da casa, a presidência da casa. Dirigir uma casa espírita não é difícil. Não é fácil. Aí o povo, muitas vezes, o povo tem que brincar, não é aqui, né? É uma briga fraternal, uma coisa amorável demais. Né? Chega a sair um veneno. Olha, eu sei de uma coisa terrível. Mas se fosse eu que fizesse, faria diferente. Então, tal que fosse eu, todo mundo ia ser presidente de casa espírita dos trabalhadores para ver como é que é bom, para ver como é que é difícil. Então ajude a presidência da casa espírita, colabore. A gente muitas, se você discorda de alguma coisa, vai lá no dia da reunião e coloque com respeito. Como você pode ser respeitada. Mas não, a gente quer o cargo, vaidade, orgulho. Ah, mas eu já estou aqui, eu já entrei no reino dos céus. Desencarnou, chegou no mundo espiritual, mas está tudo escuro, uma gritalhada, o que é isso? Eu trabalhei lá no grupo espírita, luz de caridade, mas peraí, o que houve? Gente, as coisas são assim. Mas não é que a gente vai ser anjo, vai ser perfeito, entendeu? Não é isso, é o esforço do dia a dia. Tem gente falando. Tem gente que, naquela boca maravilhosa, eu tenho 40 anos, 50 anos de casa. O que você aprendeu? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Tem uma pessoa uma vez que eu fiz uma colocação de uma mensagem. Ela tinha psicografado, ela achou essa frase aqui, uma frase danada. Isso vai dar problema se você entregar essa mensagem. Ah, mas eu tenho 30 anos de mediunidade, você. E você? Falei, eu estudo, não tenho 30 anos, e estou fazendo uma colocação para ajudar. Porque às vezes a pessoa, às vezes os 30 anos valem muita coisa. Às vezes não. Né? Às vezes não. Às vezes os 30 anos é aquele número em que a gente, bem-aventurados serão todos aqueles que lerem e contemplarem a palavra de Deus. A palavra dos benfeitores espirituais. Né? É isso. Cheguei em casa agora, olhar para a esposa e dizer assim, você já disse isso, né? Você gosta dela? Você ama? Você chega em casa. Chega agora em casa. Eu queria falar um negócio com você. Eu sou apaixonado por você. A mulher reclama hoje. Eu sou apaixonado por você. Sou apaixonado. Ela reclama hoje. O que você quer comigo hoje? Porque nunca falou, né? Nunca disse. Mas isso é importante. André Luiz fala isso.
A alma tem alimento de uma coisa: amor. Diga para ele. Se você não diz amor, mas diga: eu amo. Desculpa se eu não falo muitas vezes, eu paro umas tarefas, mas eu te amo, eu te adoro. Desculpe dos momentos que todo mundo tem, tanto homem como mulher, religioso ou não, espírito ou não, dos momentos difíceis, de palavras duras, mas você é especial, você é maravilhoso. Então aquilo dá uma alegria, aquilo dá uma alegria, aquilo dá prazer. Porque às vezes o indivíduo é muito amorável com a esposa quando ele pensa naquilo. Né, gente? Ele vai chegando, né? Vira até um poeta, né? Quando ele pensa naquilo. Então, um outro momento, um outro instante, nós estamos ali partilhando, são vidas partilhando uma caminhada. Não pode ser uma caminhada de azedume, de contrariedade. Né? A minha mulher, ela é baixinha. E toda mulher baixinha, antes de eu comprar trovoada, chove logo. Olha, deixa assim. Ela começou a ler uns livros e disse assim para mim: olha, meu filho, eu não quero que você colabore não, mas a sua parte está lá, vai lá lavar os pratos. É verdade, é compartilhar. Eu não estou ajudando ela, não é uma contribuição, é a minha parte. Você está entendendo isso? Às vezes a gente acha que a mulher é obrigada a tudo dedicada, a sua escrava, né? A vida é aquele senhor, dirigente, voltou, ele não conseguiu desfazer o controle, a posse, né? A mulher é uma posse. Esse brinco, não gostei, tira o brinco. Quem está botando ela? Pode entrar um acordo aí. É favor, tira a roupa, põe a outra. A gente tinha muita coisa para conversar nessa noite, mas os guias estão indo embora, né? E o povo já está cansado, quer saber o resultado do jogo do Flamengo, lá com o time lá de Nova Iguaçu. Então, meus queridos amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, por essas reflexões que nós fizemos, e que vocês tenham uma noite de paz e de harmonia.